E hoje nós vamos para o nosso último combate, nesse mês de outubro. 30 dias de oração pela família. E dentro desse projeto, essa série de mensagens, na verdade, originada no pastor Ricardo Agreste. Dizem que a originalidade é a arte de esconder as fontes, mas eu não quero esconder não. Quem concebeu essa série de mensagens, pastor Ricardo Agreste. Você pode colocar lá na internet, você vai ver. Ele foi o idealizador na sua igreja, Chácara da Primavera, uma igreja extraordinária em Campinas, igreja presbiteriana. E nós estamos montados no cavalo, né? O cavalo é bom, a gente sobe nele e vai embora, né? E quem não gosta, perde. Vamos ver o vídeo, irmão? Apaga a luz aí, meu filho. Ladies and gentlemen, this is the main event of the evening. And now, senhoras e senhores do Brasil and UFC fans watching around the world, live from the sold-out HSBC Arena in Rio de Janeiro, Brazil. Primeira coisa que a gente precisa pensar é: nós estamos combatendo contra quem? Nós estamos combatendo contra uma cultura antibíblica que tem destruído as famílias no nosso tempo. E nós já falamos, irmãos, que precisamos combater essa cultura se quisermos construir famílias saudáveis. E aí nós fomos primeiro falar sobre o casamento, falar sobre formação de filhos. Semana passada falamos sobre honra aos pais. Não vou ter tempo de recapitular muita coisa, mas você pode assistir ou ouvir pela internet. Nós temos um canal no YouTube, Igreja Presbiteriana de Itapera, se você colocar lá, e também nas redes sociais, nos nossos grupos de WhatsApp, tem rodado aí os links das nossas mensagens, que tem alcançado muitas pessoas para a glória de Deus. Qual é o propósito do casamento? Quem lembra? Fazer o outro feliz. Essa foi a primeira coisa que nós tivemos que desconstruir, falando sobre família. Casar não é para felicidade. Casar é para maturidade. E Deus usa o casamento para nos tornar mais maduros. Por isso a relação conjugal não é uma relação fácil. Mas à medida que você amadurece, você vive mais feliz. Por que as pessoas são tão infelizes? Porque elas são imaturas. Porque elas criam muita confusão. Porque elas não sabem administrar os relacionamentos. E aí elas vão ficando infelizes e frustradas. Por isso você tem que amadurecer para se tornar mais feliz. E se o casamento é a escola do amor, criar filhos é o quê? É o quê, irmãos? A faculdade. Porque criar filhos demanda de nós muito mais, às vezes, do que o casamento, porque você tem que amar incondicionalmente. E vimos na semana passada que existe um outro viés na relação, que é a relação de honra dos filhos para com os pais.
Se pais e mães aprendem a amar criando filhos, filhos precisam aprender a viver uma vida que honre aos seus pais. E a honra dos pais está muito mais ligada à relação ética e social e espiritual do que propriamente a relação familiar. Porque dentro da família nós aprendemos o que é ter vida com Deus ou não. Dentro da família nós aprendemos os princípios básicos de relacionamento e de vida social: a não roubar, a não matar, a não adulterar, a não mentir. Tudo isso começa a nos ser ensinado aonde? No nosso relacionamento com os nossos pais. Por isso, irmãos, precisamos resgatar a autoridade paterna. Pais e mães precisam se posicionar de modo relevante no relacionamento com seus filhos. E os filhos, por sua vez, precisam aprender a honrar os seus pais. Família restaurada vai gerar uma sociedade restaurada, vai gerar uma igreja restaurada. Famílias fortes, igreja forte. Famílias fortes, sociedade forte. Por isso queremos que as nossas famílias sejam cada dia restauradas e fortalecidas no Senhor. Amém? Vamos orar pela sua família? Toda família precisa de oração. E eu queria começar agora orando pela sua família especificamente. Família restaurada e família forte. Você crê que Deus pode fazer isso? Está fazendo isso? Restaura a autoridade de pai, restaura o seu casamento e restaura a sua relação com seus pais, filhos com pais. Vai ser uma grande bênção. Feche seus olhos um pouquinho. Segura na mão dessa pessoa que está do seu lado aí. Talvez seja alguém até de sua família. E vamos pedir a Jesus: restaura minha família e faz de minha família uma família curada, restaurada, transformada para a glória do Senhor. Me ensina a ser diferente, a viver para a tua glória. Oh Senhor, que a tua palavra entre no nosso coração. Às vezes há uma distância tão grande entre a mente e o coração. Nós sabemos o que é certo, mas temos dificuldade de praticar aquilo que é certo. Mas que nessa noite tudo aquilo que temos aprendido possa resultar em mudança, transformação, melhora, aperfeiçoamento na nossa família. É a nossa oração em nome de Jesus. Amém. Hoje, irmãos, nós vamos falar sobre a família estendida. O que é isso, pastor? Quando a gente colocou família estendida, aí o pessoal falou assim: deve ser o cunhado, a tia, o avô, né? Os avós. Mas antes de explicar o que é família estendida, eu queria explicar o que é família nuclear. Põe a foto da família nuclear, essa aí. Quem é a família nuclear? A família nuclear é pai, mãe e filhos. Um filho, 2 filhos, 3 filhos, não sei quantos. Faz parte da sua família nuclear. Sabia que a família nuclear hoje, ela tem sofrido um ataque muito grande? Sabe por quê, irmãos? Porque a cultura, mais uma vez,
olhando para a cultura, ela tem trabalhado na cabeça das pessoas que o correto é ter um filho ou nenhum filho. Muitos casais, fora dos arraiais evangélicos, já casam com essa decisão tomada: nós não vamos ter filhos. O cara tem 3 cachorros e não quer ter nenhum filho, e trata o cachorro como se fosse filho. Já tem até spa, hotel, psicólogo para cachorro. Tem alguma coisa errada nessa cultura. Conversa com os jovens. Aliás, todo mundo que vai casar precisava perguntar isso para o outro: quantos filhos você quer ter? Porque isso é uma coisa que pode gerar problema lá na frente. Porque às vezes a pessoa casa e casa com esse sonho: eu vou ter um time de futebol, 11. Só que você não combinou isso com a sua mulher. Combinou? Aí depois isso vai dar problema. Não, pastor, eu quero ter um time de basquete, 5, vôlei, 6. Combina antes, que sai mais barato. Quer ver só uma coisa? Quantas pessoas acima de 30 anos nós temos aqui? Levanta a mão se tiver coragem. Quantas pessoas desse grupo de acima de 30 anos são filhos únicos? Levanta a mão. Quem tem acima de 30 anos e é filho único? Levanta a mão. Só um. Tem outro lá atrás? Não, só um aqui. Quem tem acima de 30 anos e tem mais um irmão? Estão 2 filhos na família. É você e mais um. Filho é irmão ou irmã? 2 filhos só, levanta a mão. 2 pessoas só. 3, 4, 5. Quem acima de 30 anos aqui tem mais de 2 irmãos? Levanta a mão. Agora quer ver só o inverso? Para você ver o que está acontecendo. Quem tem abaixo de 30 anos? Levanta a mão. Baixo, por favor. Quem é filho único? 2, 3. Já ganhou. Quem tem 2 irmãos? Um irmão só? Ou irmão ou irmã? Grande maioria. Quem tem abaixo de 30 anos aqui que tem 3 irmãos? 3 irmãos. Abaixo de 30 que tem 4 irmãos. Isso. Abaixo de 30 que tem 5 irmãos. Só 2 lá atrás. É um fenômeno, irmãos. As famílias estão diminuindo. Você teve vários irmãos, seu pai teve vários irmãos, você já teve menos irmãos, e os seus filhos têm menos irmãos que você. E a cabeça dessa juventude de hoje é ter um filho só ou nenhum filho. Por isso que pai e mãe precisam trabalhar na cabeça das crianças contra a cultura. Ter filho é bênção. Você precisa gerar, minha filha. Você vai ser mãe. Começa a trabalhar isso nas crianças. A ideologia de gênero diz que as meninas não podem mais brincar de casinha, nem de boneca. Os meninos têm que brincar de boneca e as meninas têm que... Olha o que a cultura está fazendo. A cultura vai formando a cabeça e o coração das pessoas. E sabe por que as pessoas não querem ter mais filhos hoje, irmãos? Porque ter filho é caro. É caro ter um filho. Mas sabe por que é caro ter filho? Porque a nossa sociedade é sociedade de consumo. Antigamente, o camarada comprava
uma mamadeira, aquela que vinha 4, 5 num pacote só, né? Hoje você vai comprar uma mamadeira da Cuca, é 60 prata, uma mamadeira. É ou não é? Mas você que é da Cuca. Por isso que ter filho é caro. Como é que o povo criava tanto filho antigamente? Porque ia tudo no mesmo barco, gente. Não tinha essa sociedade de consumo que a gente tem hoje. Nós queremos que os nossos filhos estudem, nós queremos que os nossos filhos sejam mais do que nós fomos, então nós vamos investir, não tem nada de errado nisso, nós vamos investir, mas aí cada dia é mais coisa, mais caro, e aí o cara pensa, eu tenho um filho, é muito caro, então eu vou ter um só, como é que eu vou ter 2 filhos? Nós decidimos ter o segundo filho, contrário ao nosso egoísmo, porque a decisão já estava tomada, vamos ter um filho só. Tá bom demais. Mas aí eu pensando e conversando, disse assim, você não gosta de ter irmão? Eu não gosto de ter irmão? Não é bom ter família? Por que nós vamos privar nossa filha, se Deus se agradar de nós, de viver isso que nós vivemos? Não vai ter irmão? Não vai ter sobrinho? Não vai ter... Então, baseado em quebrar pensamento que a cultura estava criando na nossa cabeça. Não estou falando que você deve ter filhos descontroladamente. Um por ano, não estou falando isso. Estou falando que você devia pensar o que a cultura está fazendo na cabeça do povo. E como é que nós vamos nos comportar. Então isso é família nuclear, gente. Pai, mãe, filho. 1 filho, 2 filhos. Gente doida, 3 filhos. E gente mais doida ainda, mais de 3 filhos. A sociedade que a gente vive hoje, se você falar, quantos filhos você tem? 3, 4. O cara diz o quê? É ou não é, Edgar? O cara espanta. Espanta. Qual é o problema? Se o cara resolve ter mais de 2 filhos, ter 3 filhos, ter 4 filhos, ter 5 filhos, é problema dele. Não devia espantar, não. Mas é a cultura. Segunda coisa, família estendida. Aquela família ali não é a família Nascimento, não, irmão. É uma família de 1930, é uma família só aquilo ali. Mais de 100 pessoas. Ali você tem avô, bisavô, tio, cunhado, primo, prima, e as relações que se construiu no meio daquela família. Isso é a família estendida. Família estendida é importante. Por que família estendida é importante? Porque a família estendida nos ajuda a ter conceitos familiares e ajuda a passar por momentos difíceis da vida. O conceito de família, biblicamente, é um conceito de família estendida. E isso é importante, porque a família estendida, irmãos, é a área de escape de muita coisa. É onde você tem, muitas vezes, a chance de manobrar a família sem destruir a sua família, contando com a ajuda de outras pessoas. Você tem referência. Seus avós, seus tios, seus primos, seus irmãos, até os seus cunhados, não é? São pessoas importantes na nossa formação familiar. Na Fórmula 1 se criou a área de escape, porque as manobras erradas, quando um carro saía da pista ou um carro tocava no outro, não tinha essa área de escape. E aí houve muitos acidentes e muitas mortes. Então toda pista ela tem aquela área ali que não é pista, mas também não é muro, que dá para o carro, se dá uma deslizada, voltar sem prejudicar. A família estendida nos ajuda nessa situação.
Agora, a tendência que nós temos hoje, irmãos, é do isolamento da família nuclear. É você ter uma família nuclear isolada e não ter relacionamento com o restante dos familiares. Isso também é fruto da cultura e que tem prejudicado muitas famílias, porque há grandes chances de acontecer uma tragédia, porque toda família está sujeita a viver complicações. E se você não tiver o apoio da sua família estendida, você pode ter perdas irreversíveis. E veja bem, irmãos, esse é o tempo de maior carência, talvez, na família brasileira, da família estendida. Quer ver só umas estatísticas? Há muitas lacunas na família brasileira hoje. Quer ver só uma coisa? 40%, presta atenção nisso, 40% dos lares brasileiros são chefiados por mulheres. Eu estou falando de 40% de famílias que mulheres é que chefiam a casa. 1/3 dos filhos registrados no Brasil hoje, eu creio até que isso caiu por causa do acesso à justiça, que está mais fácil nesses últimos anos, mas isso é um dado que tem. 1/3 dos brasileiros não tem o nome de seu pai na certidão de nascimento, nem na carteira de identidade. Eu estou falando de 1/3. E eu não estou falando eu estou falando de formalidade. Não estou falando do pai que tem o nome na certidão de nascimento, mas que não é pai, que nunca foi pai. Se a gente considerar isso, é muito maior o número de filhos órfãos no Brasil hoje, principalmente da parte de pai. Os jovens solteiros não têm referência de família. Os recém-casados não sabem a quem seguir. E o que tem de gente na terceira idade vivendo sozinha e isolado porque a família abandonou, não está no gibi. Por isso que precisa da família estendida, dos tios, dos primos, dos avós, para ajudar a suprir essas carências que existem nas famílias hoje. Quem está entendendo o que eu estou falando? A família é importante. O seu avô, sua avó, a avó das crianças, os tios. Você tira a referência paterna, a referência masculina, alguém precisa ser referência masculina para essa criança. E quem vai ser? Vai ser o avô, vai ser o tio, vai ser alguém da família, o quê? Estendida. Se você não tiver isso, você corre o risco de causar grandes prejuízos na sua casa. E daí, irmãos, entra a igreja como família estendida. O grande desafio da igreja é ajudar as famílias a suprir essa lacuna e sermos referência de família estendida. Nós precisamos combater a igreja impessoal, a igreja rodoviária. Você sabe o que é a igreja rodoviária? Você vai ali no Shopping Estrada no horário de pico, tem muita gente ali ou não tem? Muita gente. Mas eles têm algum vínculo? Nenhum. Cada um passa por ali, pega o seu ônibus, vai para lá, vai para cá. Eu não tenho contato nenhum com as outras pessoas que estão ali. Rodoviária. A igreja não pode ser uma grande rodoviária. Hoje aqui talvez nós temos 100 e poucas pessoas. Se nós não cuidarmos, nós nos transformamos numa grande rodoviária. A gente vem aqui, participa do culto, mas você não tem relacionamento com mais ninguém. Você vai vivendo isolado. A igreja não pode viver essa indiferença. A comunhão é importante,
Por causa disso. Tem pastor que fala assim: acabou o culto, bênção apostólica, casa. Nem olha para o lado, para você não perder a bênção. Isso não é igreja para mim. Você não poder abraçar as pessoas, você não poder ter contato com as pessoas, você não poder ter relacionamento com pessoas, isso não é igreja. Isso é a igreja da cultura contemporânea. É a igreja que vive de modo egocêntrico e individualista, como a cultura é. A cultura que nós vivemos hoje é a cultura egocêntrica e individualista de isolamento. Cada um por si e o quê? Deus por todos. Você não vem, Martim da Vila já dizia, você não vem no meu barco, eu não vou na sua lancha. Vai dizer que você nunca ouviu. Cada um na sua. E aí cantou um tempo desse aí atrás, talvez os mais novos não conheçam, ado a ado, cada um no seu quadrado. Você não se mete na minha vida, eu não me meto na sua, meu problema, e acabou. Isso não é igreja, gente. Viver assim não é viver na igreja. Viver na igreja é viver como família, é comunidade, é a grande família de Deus, um ajudando o outro, um se importando com o outro. Agora, tem um detalhe: conviver na família de Deus não é fácil. Quer ver só uma coisa? Casamento é fácil? Quem acha que casamento aqui é fácil? Levanta a mão. Só a menininha lá, ó. Nós já vimos que o casamento é para você aprender o que? A amar. Aí você vai ter filho. Aí você entrou na faculdade do amor. É fácil? Criar filho é fácil? E como é que viver na igreja você quer que seja fácil? Você quer que não tenha problema? Você quer que não tenha conflito? Você quer que não seja difícil a convivência? Se na sua família não é fácil, na família da igreja também é difícil. Mas eu creio que isso também é um propósito de Deus para amadurecer a nossa vida e para nos ensinar a amar. Casamento é para ensinar a amar, ter filho é para ensinar a amar, e viver na igreja também é para ensinar a amar. Porque quando você começa a conviver, você começa a sair de você mesmo e começa a olhar para o outro. Você começa a tirar o foco do seu problema e focar no problema do outro. Você sabe que a sua dor não é a única dor do mundo. Existem outras dificuldades. Você sabe que a sua necessidade não é a maior necessidade às vezes. E aí nós temos um grande desafio como igreja, de amar e viver como família. E aqui nessa igreja, nós temos a oportunidade de sermos família um do outro, amém? Aqui os seus filhos podem ter referência de pais. Você pode ser um pai e uma mãe. Tem muitos jovens aqui de nossa igreja que são convertidos apenas essa pessoa da família, o resto da família toda não está aqui. E aí você que é pai e mãe, você tem a oportunidade de ser um pouco de pai e mãe dessas crianças e desses jovens, sabia disso? Aqui você pode ser um tiozão, pode ser uma avó, postiça às vezes, mas você pode ser uma referência de pai, de filho, de irmão para outras pessoas. E é por isso que Paulo escreveu a Tito, falando sobre esse relacionamento na igreja. Queria que você abrisse lá em Tito, capítulo 2. Tito, capítulo 2, verso 2 a 6. Amém? Todos acharam? Você pode acompanhar aqui também na tela. Diz assim: quanto aos homens idosos, que sejam temperantes, respeitáveis, sensatos, sadios na fé, no amor
e na constância. Verso 3, vamos ler juntos? Quanto às mulheres idosas, semelhantemente, que sejam sérias em seu proceder, não caluniadoras, não escravizadas a muito vinho, sejam mestras do bem. Verso 4, só a igreja, por favor. A fim de instruir as jovens recém-casadas a amarem a marido e ao seu filho, e a serem sensatas, honestas, boas donas de casa, bondosas, sujeitas ao marido, para que a palavra de Deus não seja difamada. Quanto aos moços, vamos ler juntos 6? Quanto aos moços, de igual modo, exorta-os que em todas as coisas sejam criteriosos. Deixa aberto aí em Tito, porque é isso que Paulo está falando sobre família, igreja que vive como família. E a primeira coisa, depois a gente vai ler 1 Pedro. A primeira coisa é que no contexto da espiritualidade cristã, existe uma justa expectativa de que a idade biológica seja acompanhada da idade da maturidade espiritual. Pessoas mais velhas ou mais vividas, mais maduras, aliás, pessoas mais idosas, precisam ser mais maduras. Sim ou não? Sim. Paulo está dizendo isso. Os homens velhos, em outra versão, é escrachado. Fala assim: os homens velhos e as mulheres velhas precisam ser referência para os mais novos. A igreja precisa de pessoas maduras e sábias. A igreja não pode ser a comunidade apenas dos jovens. Vamos ganhar os jovens. Não, nós temos que ganhar a família toda, porque a gente precisa de pessoas maduras, onde criança, adolescente, jovem, adulto, idoso, tudo vai conviver junto na igreja. E essa convivência é necessária. Para quê, irmãos? Para que os mais novos aprendam com os mais velhos. E você que é mais velho, tem uma responsabilidade diante de Deus, sabia disso? De ser o quê? Mais maduro na fé. E aí novamente vem a cultura, porque a cultura diz assim: envelhecer é ruim. Quem foi que disse que envelhecer é ruim? A cultura. Ninguém quer ser velho. Aí já mudou o nome, não é mais velho, é o quê? Idoso. Se você falar velho, hoje já é um termo pejorativo, né? E a pessoa diz: velho é seu passado, não é? E louvado seja Deus pelas tintas de cabelo que salvam muitas mulheres. É bênção demais, não é isso? E alguns homens também, louvado seja Deus. Aí cada um. Você pensa o seguinte, irmão: as pessoas no nosso mundo querem viver muito, mas não querem ficar velhas. Como é que você vai viver e não vai ficar velho? Envelhecer não é uma opção. Fala para a pessoa que está do seu lado: você vai ficar velho. Mais velho do que você já é. Graças a Deus por isso, porque eu não quero morrer hoje. Ser velho não é algo depreciativo nem algo ruim. Essa cultura egocêntrica, hedonista, colocou na cabeça do povo que envelhecer é ruim, e as pessoas não querem envelhecer. Aí sabe o que acontece? As pessoas querem ser velhas, mas querem ser eternos adolescentes. Hoje você vê uma mãe passeando no shopping com a sua filha adolescente, você não sabe quem é a mãe e quem é a filha, porque elas querem vestir igual a filha, porque elas se comportam igual a filha. Os pais garotões, saradões, você não sabe quem é o pai e quem é o filho. Sabe o que está acontecendo? As pessoas estão deixando de ser referência, e ninguém tem mais referência umas para as outras. Sabe o que é mais terrível de envelhecer, irmãos? Não são as rugas, não. O mais terrível de envelhecer não é ficar careca. O mais terrível de envelhecer não é ter a força diminuída, os passos diminuídos.
O mais terrível de envelhecer é você envelhecer sem amadurecer. Você envelhecer sem amadurecer. Você ser um pai e uma mãe, você ser uma pessoa que tem idade para ser pai e mãe espiritual, mas você não conseguir ser. E sabe qual é o único atrativo que um velho tem? Sabedoria, gente. Sabedoria é a única coisa que atrai as pessoas aos velhos. Eles já não são tão bonitos, não é? Desculpa falar, mas é isso mesmo. Aquela beleza da mocidade vai acabando. Aquele vigor que você tinha vai acabando. E ninguém vai te procurar mais pela sua força, pela sua beleza. Mas se você for um homem ou uma mulher sábia, cheia do Espírito Santo, você vai ser um velho atrativo. As pessoas vão querer estar perto de você, porque você é um homem cheio de Deus e cheio de sabedoria. Ao invés de gastar tempo tentando retardar o envelhecimento, você devia gastar tempo procurando envelhecer de um modo mais saudável e se tornando uma pessoa mais madura e mais sábia. Nós precisamos ter na igreja pessoas, homens e mulheres maduras, para poder ser referência para os mais novos. Até hoje a gente fala em homens e mulheres que foram referências para essa igreja, homens e mulheres maduros que foram referência da igreja da minha época, que eu vou lá até hoje, tenho o maior prazer de abraçar e beijar aquelas vovós que marcaram tanto a minha vida e que até hoje oram por mim na minha igreja mãe. Homens e mulheres de Deus, e nós estamos perdendo isso, e nós precisamos resgatar. E aí Paulo fala no versículo 2 que os homens mais velhos, eles têm que ser o quê? Sóbrios. Esse termo é ligado ao consumo do vinho. Não pode ser uma pessoa desequilibrada. Quanto mais velho você for, quanto mais experiência de vida você tiver, você deve buscar ser uma pessoa equilibrada, moderada, uma pessoa controlada. Diz mais Paulo que tem que ser o quê? Digno de, lá no 2 ainda, respeito. Que sejam inspiradores, a sua vida inspira outras pessoas. E diz mais que eles têm que ser sensatos e perseverantes. Ser exemplo de fé, de amor e de perseverança. Homens de Deus aqui nessa igreja que estão envelhecendo, louvado seja Deus por isso. Amém ou não amém? Segue o conselho de Paulo e seja sensato, cheio de fé, cheio de amor e cheio de perseverança. No versículo 3, ele começa a falar das mulheres. Desculpa, irmãs, mas é só um versículo para os homens e 3 versículos para as mulheres. Olha aí na Bíblia, vai brigar com Paulo. E ele fala na lata, fala para as mulheres velhas. É velha mesmo o termo que ele usa. Fala para as mulheres idosas. É engraçado que toda mulher, quando ouve mulher velha, fica pensando assim: eu acho que fulano está ofendida porque ela é mais velha que eu. O que as mulheres velhas têm que ser? Primeiro, reverentes na sua maneira de vestir. Olha o modo como a senhora se veste. Mulher velha não pode vestir igual adolescente. Mulher idosa, presta atenção. É Paulo que está falando, vai brigar com ele. O comportamento tem que ser diferente, a postura tem que ser diferente. E ele bate mais, ele diz assim: não sejam caluniadores. Essa palavra caluniadora é diabolos. Está vendo falar do diabo, do acusador. Não pode. E esse termo era usado pelas bruxas que faziam encantamento para enfeitiçar as outras pessoas. Mulheres, não sejam bruxas, Paulo está dizendo.
Você usa a palavra de sabedoria que você tem para abençoar outras pessoas positivamente. Você não vai passar palavra ruim. Você é uma mulher cheia de Deus. Você agora, a sua boca, as suas palavras são palavras sábias, palavras positivas, palavras que ensinam as outras meninas a serem mais sábias e mulheres mais edificadas na presença do Senhor. Amém ou não amém? Não pode ser escravizada ao vinho. Tem que ser capaz de ensinar o que é bom. E agora vem o segundo ponto, no versículo 4, porque ela diz assim: tem que ser prudente, pura, e tem que estar ocupada em casa. Ensina as mulheres novas a cuidar das suas casas. É só no fígado, irmão. Nós precisamos pensar. E a igreja, irmãos, é um ambiente onde a gente ajuda a servir, é o segundo ponto, a servir e a cuidar das outras gerações. Qual é a maneira de nós integrarmos uma criança à igreja? Quem sabe dizer? Uma criança é integrada à igreja através de quê? Uma igreja reformada como a nossa? Através do batismo. A gente apresenta as crianças aqui, mas isso é um gesto de educação, de boas-vindas. Mas o que integra de fato a criança é o batismo. Você já deve ter observado que quando a gente vai batizar uma criança, as primeiras perguntas são para os pais, não é isso? Mas depois nós perguntamos a quem? A igreja. Vocês recebem essa criança como membros dessa igreja, se comprometem a serem referência para essas crianças. Repare bem que na igreja reformada não existe a figura do padrinho e da madrinha. Isso é coisa do catolicismo romano, porque não é um casal que vai ajudar a cuidar daquela criança. Quando nós recebemos uma criança na igreja pelo batismo, a igreja inteira, entre aspas, se torna padrinhos e madrinhas daquela criança, porque nós temos uma responsabilidade de integrar aquela criança, de ensinar aquela criança, de ajudar aquela criança no seu crescimento. Mas vamos voltar para o texto, porque ele diz assim: ensina mulheres mais velhas, ensina as mais novas a cuidar das suas casas. E a primeira coisa é amar o marido e amar os filhos. E aqui a ordem dos fatores altera o produto. Primeiro amar quem, irmãos? Versículo 4 aí. Amar quem primeiro? E depois os... Entendeu, dona? Ou não? O casamento é a aliança sobre a qual a sua família está alicerçada. Ama primeiro o seu marido, cuida dele, e depois os filhos. É assim que a Bíblia está ensinando. E nós precisamos de mulheres mais velhas que ensinem isso para as mulheres mais novas. Aí nós estamos lascados se as mulheres mais velhas não estiverem vivendo isso. Para você ensinar isso, você tem que passar a viver. Você está disposto a viver? Amém ou não? Amém. Amém. Primeira esposa. E aí ele diz assim, versículo 5 agora: a serem prudentes e puras e estarem ocupadas aonde? Em casa. Serem bondosas e sujeitas ao seu próprio marido, a fim de que a palavra de Deus não seja difamada. Mulheres mais velhas ensinam as mais novas a serem prudentes, puras e a serem ocupadas em casa. Aqui vem um ponto problemático hoje em dia, porque as mulheres mais jovens não querem ser gestoras da sua casa. E as mães são culpadas às vezes, porque estão criando as suas filhas e não estão ensinando elas a gerirem a casa. Não é possível que uma menina de 10, de 15, de 18 anos não saiba fazer nada dentro de casa. Não sabe fritar um ovo e quer casar. O cara que casar com você está doido da cabeça. Mães, ensina as suas filhas a cuidarem da sua casa. Quando eu casar, elas ainda falam assim:
Meu marido, se quiser, que vá comer na rua. E outra coisa, tem que trabalhar igual. Aonde que você está lendo a Bíblia? Eu acho que ela está de cabeça para baixo. Não é possível. Mulheres não são escravas, não são empregadas, mas elas são as gestoras da casa. Isso a Bíblia diz que tem que ser a mulher. Quem gere a casa é a mulher. O marido ajuda, mas a responsabilidade é sua. Mulheres mais velhas, ensinem isso às mulheres mais novas. É isso que o apóstolo Paulo está dizendo. Cuide de sua casa. Ensina seus filhos a lavar as cuecas, a ajudar, mas quem governa aquela casa é você, dona. Acabou a compra, acabou isso, acabou aquilo. Não está nem aí para nada. Se quiser, contrate uma empregada. Muitos casamentos estão acabando por causa disso, sabia? Querem casar, mas não querem aprender. E você começa ensinando nova. Cuide de sua casa. Aprenda a varrer o chão. Aprenda a lavar uma roupa, a passar, engomar uma camisa. Não é isso, irmão? Engomar não, né? Passar. Você acha que tem lavanderia? É o fantástico mundo das meninas. O fantástico mundo de Bob agora é o fantástico mundo das meninas. Quando você casar, você vai botar o pé no chão. Mas a mãe e a igreja precisam ajudar antes. Elas precisam ser submissas, auxiliadoras. Isso é outro problema também hoje em dia, porque a mulherada não quer ser submissa nem auxiliadora. Ela quer mandar. É o empoderamento das mulheres. Isso é feminismo, isso é antibíblico. Presta atenção onde é que você está enfiando a sua família. Ninguém manda em mim. Não estou falando para mandar, mas a Bíblia diz é submissão. Ou seja, a missão é do homem e você é submissa à missão do seu marido. Você é auxiliador. A Bíblia está dizendo isso. E isso, irmãos, é aplicável a toda relação, porque a gente vai, o mais velho ensinando o mais novo. Isso é um processo orgânico e não funcional. Ou seja, a gente aprende no dia a dia, na convivência e no relacionamento. Não vamos criar aqui na igreja uma classe para ensinar as meninas a ser dono de casa. Não existe isso. A gente acha que tudo resolve ensinando. Você vai aprender o quê? Se relacionando. Através de relacionamento. Por isso que tem que ter culto. Por isso que tem que ter célula, porque você vai se relacionando com pessoas, e aí você vai vendo o exemplo, e você vai seguindo, você vai aprendendo à medida que você caminha com outras pessoas. Você não pode viver só com pessoas iguais a você. Quem não tem filho precisa andar com quem tem filho. Para o seu conto de fada da Cinderela acabar, e você vê o que é uma fralda cagada, quando você tiver colocado o prato de comida para comer. É ou não é, irmão? Você de vez em quando precisa passar por essa. Quem tem filho anda com quem não tem filho. Só anda com quem não tem filho. Não, tem que andar, tem que ter relacionamento. Se você tem uma experiência de vida, ensina outras pessoas. Vive com outras pessoas, que você vai aprender. A igreja é o lugar onde as gerações se conectam, gente. Por isso que tem que ter gente diferente. Tem que ter os do cabelo branco e tem que ter as criancinhas que eu vi aqui hoje, rodando aqui no gasofilaço. E a gente tem que aprender a conviver com esse povo. Você tem que aprender a conviver com os diferentes. Exemplos a serem seguidos. Viver entre iguais é muito fácil. A gente precisa viver com o diferente. Sair um pouquinho da nossa zona de conforto. E agora, para terminar, jovens. Acharam que vocês iam ficar de fora, né? Paulo está dizendo duas coisas. Terceiro, no contexto da formação cristã, os mais jovens devem deixar-se guiar pelos mais experientes. Alô, galera mais jovem. Paulo está dizendo o seguinte: se você quiser viver uma vida boa, aprenda com quem é mais velho do que você.
Os mais velhos têm coisas maravilhosas para nos ensinar. Eu já sei tudo, eu já conheço tudo, eu já sei como é que pastorei uma igreja. Ah, irmão, eu preciso ainda aprender com muita gente do cabelo branco, que tem anos e anos de ministério, para me ensinar muita coisa. Vamos parar com essa bobagem. E os jovens precisam entender, porque a geração de hoje, o que acontece com ela? Primeiro, ela acha que ela é super-homem. Você acha que você é mais inteligente do que você é, mais forte do que você é, mais bonito do que você é e melhor do que você é. Alguém precisa colocar o seu pé no chão, e a gente aprende isso convivendo com gente mais velha. Mais velha. Eu vi alguém, agora não vou me lembrar aonde, acho que foi na célula, que foi confessar um erro para o pai e disse para o pai: pai, eu errei, o que o senhor vai fazer comigo? E ele disse: meu filho, bem-vindo ao meu mundo, eu também erro. Agora, o problema não é errar, o problema é o que você vai fazer com esse erro. Outra coisa, irmãos, os jovens hoje têm dificuldade de lidar com crítica. O chefe faz uma crítica, ele chega em casa trombudo. Aí o pai e a mãe perguntam: é o que, meu filho, que você chegou em casa triste? Sabe por quê, mãe? Meu chefe tem inveja de mim. E a mãe diz assim: é isso mesmo. Não sabe lidar com crítica. Outra coisa, a terceirização pela responsabilidade do fracasso. Sabe por que eu sou assim? Porque erraram comigo, porque fulano fez isso. Nunca é por sua causa mesmo. Você sempre está transferindo a responsabilidade para os outros. E por último, os jovens hoje não querem seguir etapa, eles querem queimar etapa, eles querem estar lá na frente, eles não querem passar pelo processo. Eu só aceito a vaga se for para ser gerente, porque eu estudei, eu sou capacitado, eu sou melhor. Aí só tem vaga para ser office boy. Isso está longe das minhas pretensões profissionais. Bobagem. Bobagem. Começa carregando pedra, a vida começa difícil para todo mundo. Vai à luta, suando a camisa, vai estudar, vai trabalhar. Hoje nós temos uma geração do nem trabalha, nem estuda, jovens com mais de 18 anos. Tem que aprender e tem que olhar e aprender com quem sabe. O que você vai fazer? Eu não sei. Pede a Deus para te iluminar. O que não pode é você ficar da mesma maneira, numa cidade hoje cheia de oportunidade que nós temos aí. Tem curso técnico de graça, tem curso técnico pago, tem escola profissionalizante, tem faculdade pública, tem faculdade particular, tem tudo nessa cidade, e não é possível que você não abra a sua mente. Estou falando alguma bobagem aqui, mais velhos? Corre atrás do prejuízo. Para de ficar botando a culpa nos outros. Minha vida não vai para frente, é porque meu pai é pobre. Tem muito filho de pobre que cresceu na vida, que tem muita coisa para te ensinar, mas você é orgulhoso, não senta com ele e não pergunta: como é que você venceu na vida, cara? Me ensina. Como é que você conseguiu construir uma carreira de sucesso? Fala comigo. Aí você viu o seminarista que chegou, foi pregar na igreja do pastorzão, e o pastorzão foi buscar ele na rodoviária de carro, um carro legal, bonito, carro zero, cheirando a novo, e o seminarista falou: não é possível, eu ando de bicicleta e o senhor com um carro desse? E o pastor disse para ele: meu filho, você está querendo começar por onde eu estou terminando? Vai ver onde eu comecei. Vai ver onde eu comecei. Você quer queimar a etapa? A cultura está oprimindo os nossos jovens. Os nossos jovens acham que eles são muito bons, eles não sabem lidar com crítica, eles querem transferir a responsabilidade sempre para outras pessoas, e eles chegam no bonde e querem sentar na janela. Cara, se você entrou no bonde agora, não senta na janela, porque lá não é o seu lugar. Você está entendendo o que eu estou falando ou não?
Você não vai chegar nos lugares e você vai sentar na janelinha, não. Tem muito tutano para queimar, muita cara para ficar vermelha, com um sujeito te chamando a atenção. Faz bem, lá na frente vai te fazer bem e você vai agradecer. Olha para a Bíblia. A Bíblia diz o seguinte: você precisa encorajar os jovens a serem prudentes. Versículo 6. E da mesma forma, se sujeitar aos mais velhos. Você é jovem, mas você não quer se sujeitar a ninguém, nem seu pai, nem sua mãe, nem o seu patrão, nem o seu pastor. Você quer viver uma vida sem ser sujeito a ninguém. Isso não vai te fazer bem. Paulo está dizendo, Pedro está dizendo, os jovens precisam se sujeitar aos mais velhos. Bate continência, bate a cabeça para aquele que tem cabelo mais branco do que o seu. Ele precisa ser criterioso, ter discernimento e avaliar com critério. E por último, irmãos, jovens, quem tem menos de 30 anos aqui, para eu saber só com quem eu estou falando, levante sua mão bem alta assim. Você precisa de guias e de mentores que vão te ajudar. Quando uma irmã dessa aqui da igreja te abraçar e te disser assim: minha filha, eu te amo tanto, mas você não está se vestindo corretamente. Que as mulheres mais velhas, elas já não fazem isso. Antigamente, a mulherada mais velha não tinha vergonha nenhuma de pegar uma jovem aí pelo corredor, nem os homens mais velhos. De pegar um jovem pelo corredor e com amor, mas dar uma chamada nele. Hoje a gente fica com medo de falar qualquer coisinha e o pai ainda vir brigar com a gente. Atenção, irmão. Atenção. Quando uma mulher mais velha vier falar com você alguma coisa, abre seu ouvido. Ela tem coisas para te ensinar a respeito de casamento, a respeito de criação de filho, a respeito de comportamento, a respeito de espiritualidade. Onde é que estão as mães e os pais espirituais que vão ser exemplos para os jovens dessa igreja? Você precisa ter mentores e guias. E procura aprender com quem sabe, quem já trilhou o caminho e tem coisa para ensinar. 3 verbos para fechar. Primeiro, amadurecer. Não tenha medo de ficar velho. Tenha medo de ficar velho sem amadurecer. Você precisa pensar. Pensa. Como é que você vai amadurecer? Você tem mais de 10 anos de crente. Você precisa amadurecer, irmão. Não tem medo de ser conhecida como o vovô e a vovó? Tenha medo de você ser achado uma pessoa de cabelo branco, mas com comportamento imaturo. Você tem mais de 10 anos de casamento e às vezes você não amadureceu nada. Você ainda age igual uma criança, igual um bebê chorão. Precisa pedir a Deus para amadurecer os seus sentimentos. Quando alguém te contrariar, quando alguma coisa acontecer, pede a Deus. É muito mimimi, muito nhenhenhen. Vamos amadurecer, meus irmãos. Amém? Me ajuda aí alguém. Cuidar. Os mais velhos cuidam dos mais novos. Amém? Você é um homem, uma mulher madura de Deus aqui nessa igreja. Você tem uma responsabilidade de ajudar os mais novos. Ajuda, ora por eles, abraça eles, ensina eles o que você sabe. E terceiro, para os jovens, submeta-se. Submeta-se. Baixe a sua cabeça. Honre seus pais. Pede a Deus para te ajudar.
a não queimar a etapa e a andar no caminho do Senhor. Vamos ficar de pé? Vamos orar? Eu quero ser uma pessoa mais madura. Pede a Deus. Pede a Deus para você amadurecer. Eu quero ser uma pessoa que está sendo levantada aqui nessa igreja para cuidar de outras pessoas. Eu vou ser referência para outras pessoas. Eu quero ser uma pessoa, um jovem, que respeita os mais velhos, que se submetem à sua liderança espiritual. Pede a Deus para te ajudar. Pede a Deus para você ser diferente. A igreja é a família estendida. A família estendida é importante para nós. Por isso precisamos viver como família. Tomar uma decisão aqui de ser família um para o outro. E por favor, irmão, não se isola apenas na sua casa, na sua família nuclear, mas pede a Deus para que você também que a sua família esteja envolvida na igreja. Não existe nada melhor, mais saudável para uma família do que seus filhos estarem crescendo aqui na igreja. Tem muita gente aqui de cabelo branco que lembra que foi trazida ainda bebê, ainda criancinha, para a igreja pelo seu pai e pela sua mãe. Isso marca a vida da criança para o resto da vida. Agora as pessoas hoje querem viver isoladas. Elas não querem ser membros de igreja nenhuma. Elas não querem ter responsabilidade. Nem para a escola dominical elas trazem os filhos, porque dizem assim: meus filhos acordam cedo a semana inteira. Tadinho, deixa domingo eles dormirem um pouquinho mais tarde. E aí você vai perdendo uma bênção de você ter uma igreja que vai ajudar a educação espiritual e bíblica do seu filho. E tudo isso só foi possível porque Jesus Cristo pagou um alto preço pela nossa vida. Viver como família, família estendida, família da fé, é por causa do sangue de Jesus que nos uniu e nos fez um. E nós vamos participar da ceia agora, irmãos. Mas antes eu queria que você agradecesse a Deus pela oportunidade que você tem de participar da igreja, de viver nessa família e de ter pais, mães, irmãos. A Bíblia diz que há amigos mais chegados do que irmãos. Tem muita gente aqui nessa igreja que hoje é muito mais do que um irmão de sangue para você. É ou não é? Que te ajuda, que te inspira. Então isso é uma bênção para a nossa vida. Enquanto nós cantamos esse louvor, queria que você saísse do seu lugar e desse uns abraços aí. Agradecesse a Deus por essa oportunidade de viver na família estendida, na família da fé, na família de Jesus Cristo, na família do Senhor.